Olá, turma! Então, o vídeo dessa semana é sobre bissetriz de um ângulo. Então, o que é a bissetriz de um ângulo? É a semirreta interna a um ângulo com origem no vértice desse ângulo, né? E ele divide em dois ângulos congruentes. Lembrando que congruente é a mesma coisa que igual. Bom, o que isso significa então? Então, aqui está o vértice de um ângulo, tá? Vértice O. E aqui está o meu ângulo. Então, esse aqui é o meu ângulo AOB, ok? AOB. Esse aqui é o meu ângulo. Quando eu coloco a bissetriz desse ângulo, o que é a bissetriz? Então, é uma semirreta que sai desse vértice, do mesmo vértice do ângulo, e divide ele em dois iguais, tá? Então, esse ângulo aqui, então, deixa eu colocar uma pontinho C aqui. Então, a bissetriz é o OC, tá? Ele dividiu o ângulo AOB em dois com a mesma medida. Então, o ângulo AOC tem a mesma medida que o COB, tá? Então, eles têm a mesma medida, significa que são congruentes, tá? Como que eu escrevo isso? Então, o ângulo AOC, lembrando que o chapéuzinho vai sempre no vértice do ângulo, tá? É congruente ao ângulo COB ou BOC, tanto faz, tá? Então, bissetriz é isso. É uma semirreta que divide um ângulo em dois ângulos menores que têm a mesma medida, são congruentes. Aqui eu coloquei um exemplo, então. Então, tem um ângulo, tá? AOB. E eu sei que o OC é a bissetriz desse ângulo. Se o AOC mede 83 graus, quanto mede o ângulo todo? Então, assim, ó. Se eu sei que o OC é a bissetriz, significa que ele está dividindo o ângulo AOB ao meio. Se na parte de cima mede 83, na parte de baixo também mede 83, tá? A pergunta é, quanto que mede o ângulo todo, AOB? O AOB vai medir o 83 mais 83. Isso aqui é 166 graus. Agora a gente vai ver o que é mediatriz de um segmento. Então, a mediatriz é a reta perpendicular a um segmento de reta que passa pelo ponto médio desse segmento. O que isso significa? Se eu tiver uma reta, tá? Então, tem uma reta aqui, ok? Essa é um segmento de reta, né? Ela vai do ponto A até o ponto B. Esse segmento, ele tem um ponto médio. O que é um ponto médio? É um ponto que divide esse segmento exatamente na metade, tá? Então, ponto médio, tá? A mediatriz desse segmento é uma reta perpendicular que passa por esse ponto médio desse segmento aqui, tá? Ou seja, é uma reta que vai passar por aqui, pelo ponto médio, e vai formar com esse segmento aqui um ângulo de 90 graus, tá? Por isso que ela é perpendicular. Então, coloquei a reta aqui. Então, o ponto médio, M maiúsculo. A mediatriz, M minúsculo, tá? Então, ó, o que é a mediatriz? É uma reta perpendicular, porque ela forma um ângulo de 90 graus aqui, a um segmento de reta que passa pelo ponto médio desse segmento, tá? Então, o que é uma mediatriz, em resumo? É uma reta que passa
pelo ponto médio de um segmento, formando um ângulo de 90 graus. Aqui um exemplo para ficar mais claro. Então, eu coloquei uma reta aqui, tá? Uma semi-reta. E as informações são as seguintes. A medida do ponto A até o ponto B é 7 centímetros, tá? Então, do ponto A até o ponto B é 7 centímetros. A medida do BC, ou seja, do segmento BC, é 4 centímetros. Ou seja, do B até o ponto C é 4 centímetros. O M e o N são pontos médios, ou seja, o M está dividindo o segmento AB na metade e o N está dividindo o segmento BC também na metade. Eu quero saber qual é a medida do segmento que vai do ponto M até o ponto N, tá? Ou seja, do M até o N, qual é a medida? Bom, se eu sei que o M é ponto médio, então ele está dividindo o segmento AB ao meio. O AB todo mede 7 centímetros. Então, da metade até o final, né, vai medir 3,5 centímetros. A mesma coisa o N, ele divide o segmento BC ao meio. O BC todo mede 4 centímetros. Como ele está dividindo no meio, então aqui mede 2. Então, segmento MN, tá? Que vai do M até o N, vai ser igual o 3,5 mais 2. Isso aqui é 5,5 centímetros. Ok? Então, esse é o conteúdo para essa semana, tá? Que é bissetriz de um ângulo e mediatriz de um segmento. Ambos dividem ao meio, tá? A bissetriz divide um ângulo ao meio e a mediatriz divide um segmento ao meio.